Primeiro a gente vai testar se o problema é no meu ou se é no da Carol, tá? Então a gente vai ver, tá? Vamos ver se é o meu ou se é o da Carol que não tá conseguindo conectar, tá? Vamos lá, deixa eu convidar a Carol. Vamos tentar o Ieva aqui. De repente a gente consegue aqui pelo meu. Vamos esperar ver se a Carol aceita. Porque o meu tá indo bem, né? Ó, a gente tá até agora que a gente não teve nenhum problema. Oiê! Oi! Vamos tentar o contrário, de repente dá Vamos certo. tentar, né? O importante é a gente conseguir conversar sobre o assunto. Verdade. Ó, parece que agora vai. Então vamos. É sinal de que eu tô com mais moral com o Instagram do que você. Pode ser? Ô, Carol, vamos lá, vamos tentar. O pessoal vai entrando. Hoje a gente vai falar sobre um olhar um pouco diferente, né? Como que é o nome da Isso. palavra que você usou? Do ciclo gravídico purpural? Gente, vocês são muito chiques. É o ciclo da gravidez ao pós-parto. Ah, tá. É um ciclo super tranquilo para as mulheres, né? Imagina aí. Super tranquilo. É, verdade. Carol, é difícil falar sobre isso, sabia? Porque a gente entra num campo muito desconhecido, tá? E a gente percebe que as mulheres, quando elas decidem engravidar, elas entram num fantástico mundo muito fora da realidade, né? Sim. Então, quando a gente entra, principalmente quando eu falo sobre isso, porque eu falo no curso sobre esse tema, eu vivi esse tema, então é sempre algo que traz um pouco de polêmica, né? Mas vamos lá, vamos tentar tanto quanto nos for possível, tá? E aí, agora, como que tá? Você tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo bem, tô te vendo bem, não tá travando. Tá legal. E pro pessoal aí, como que tá? Eu tô com uma assistente de live aqui. Quem Tá tá aí bom. com você? A minha prima, Ah, que ótimo. que não tem filhos ainda, só os meus. Entendi. Tá, vamos lá. Você tem alguma pergunta para me fazer antes da gente começar? Então, Vanessa, eu queria que a gente tentasse seguir uma ordem, mais ou menos, começando então, quais são os conflitos emocionais que podem dificultar ou impedir a fecundação, a gestação, né? E Uhum, aí, passando na gestação, a gente tentar falar dos contextos que a gente vê com maior frequência, tipo azia, uhum, inchaço, dor no ciático, algumas desses contextos que são os mais comuns. uhum. E aí depois falar um pouquinho sobre dificuldade de amamentação, quais são os contextos que podem influenciar nisso, e até na conexão com o bebê, né? Porque a gente sabe que esse negócio de nasceu, é seu filho, você já ama, não é realidade para todo mundo, então um pouquinho do que pode acontecer, né, nesse contexto dessa construção desse relacionamento. E Uhum. também um pouquinho do que pode levar a mãe a ter, né, um quadro de baby blues ou dessa quadro mais preocupante. Tá. Vamos pensar assim, ó. Para a gente começar, a gente tem que lembrar que a gente não está dando uma aula aqui, tá? Eu sempre falo isso quando eu Aham, vou começar alguma live, né? Aqui é conhecimento ao serviço da vida, não é algo que a gente tenta liberar da melhor forma possível, não tem custo, né? Então eu não tenho, se a gente for lógico, falar aprofundadamente sobre tudo isso, a gente ia ficar aqui muito tempo, né? claro. Então vamos pensar que a gente está colocando aqui de forma bem resumida, como se a gente fosse fazer uma linha, né? Uhum, E nessa linha começa pela fecundação, tá? Então vamos isso. pensar assim, Carol. A nossa linha é a linha sistêmica de Bert Hellinger associado à linha biológica de Hammer, né? Ambos estudaram por que nós adoecemos, por que nós entramos em algum tipo de adoecimento ou algum tipo de problema, que a gente chama de problema, depois de algum determinado conflito, tá? Então eu atendo muito, porque eu sou terapeuta, e eu atendo muita dificuldade de engravidar. A primeira coisa que a gente sempre pergunta é se o conflito é o desejo.
de engravidar. Porque muitas vezes a gente quer ter um filho porque a sociedade pede, porque o marido quer, porque a sogra está cobrando. E a gente sabe como é difícil para uma mulher assumir que ela não quer ser mãe. Eu não quero ser mãe, eu não quero entrar na maternidade, não é um desejo meu, mas como nós temos impregnado em nós o desejo de deixar as pessoas bem, a gente acaba cedendo ao desejo das outras pessoas, acreditando, é, presa a uma crença limitante de que filho nos traz um benefício maravilhoso, de que o filho vai unir o casal, né? Então a gente começa a perceber que tem inclusive muitas crenças aí, porque a gente sabe na prática que não é bem isso que acontece, né? O filho ele não vem para unir o casal, o filho vem para mostrar se o casal realmente vai ficar junto, tá? Então, o que costuma muito acontecer na prática é que o casal não negociou isso, sabe? Não tem ali um. Eles não sentaram e falaram: olha, vamos ter um filho? Não. Ou a mulher impôs, ou o homem impôs, e a gente percebe que aí já tem uma divisão, né? O filho já vem num processo de divisão do casal. Então, é óbvio que o corpo inteligentemente vai evitar que isso aconteça, né? Porque o que o corpo quer, no fundo, é nos salvar a todo custo, né? Então, vai impedir essa fecundação. E isso a gente fala muito na questão biológica. Quando a gente entra na questão sistêmica, a primeira coisa que a gente precisa perguntar é qual a sua relação com a sua mãe, né? Porque se você olha para sua mãe e diz: a minha mãe não é uma boa mãe para mim, então você está dizendo que metade de você também não tem capacidade de ser uma boa mãe. E como nós falamos agorinha, o corpo vai fazer da melhor forma que ele puder fazer, né? Logo, seus óvulos entendem bem, é melhor a gente não, né, evoluir aí, porque é um terreno que não tá um terreno acolhedor, tá? Então, nós vemos na prática que as dificuldades da relação entre a mulher e a mãe dificultam muito o processo de gestação, muito o primeiro processo inicial, que é o processo de fecundação, tá? E por último, mas não menos importante, a gente vê que os abortos na família também muitas vezes dificulta esse processo. Lógico que aí a gente entra num movimento muito mais profundo da sistêmica, que é o pertencimento, o olhar para os abortos que não puderam vir com um olhar de essa alma pertence, essa alma tem um espaço dentro da nossa família. E muitas vezes uma perda vem à disposição, vem em lealdade a outras perdas, a perdas minhas, a perdas da minha mãe, a perdas da minha avó, a perdas do sistema familiar. Então, E às isso vezes, é. Oi? e às vezes vem para mostrar uma perda que está escondida, né? Certeza. Que precisa ser vista, que precisa pertencer, né? Sim, com Uhum. certeza. E aí, nesse caso do aborto, muitas vezes acontece a fecundação, mas a mulher não consegue segurar, tá? Então, assim, lógico que quando eu começo a falar sobre isso, abre um leque na minha mente que tem questões de abuso, tem questões de as nossas avós, bisavós que moraram em prostíbulos, que têm más famas, entre tantas outras questões, que a partir do momento em que há uma exclusão, ou seja, minha avó não valia nada, nossa, minha avó era isso, ou meu avô era aquilo, e um dos nossos familiares não tem o direito de ter o seu lugar, de pertencer no nosso coração, o universo automaticamente vai tirar de mim um desejo muito grande meu, que geralmente está na maternidade. Tá? Fora que a gente entra no comportamental e a gente sabe que as pessoas controladoras, eu controlo tudo na minha vida. Aí o universo vai dizer, então eu vou te dar uma coisa que você não controla, você não vai conseguir engravidar. A pessoa vai surtando. Aí fica ansiosa, aí começa a surtar, daí não consegue engravidar naturalmente, e a gente tem que evoluir para largue o controle. Assuma que você não tem capacidade de controlar todas as coisas na sua vida, né? E não é muito Na fácil na verdade, prática eu terapêutica costumo fazer isso. dizer que o controle, na verdade, ele é uma ilusão, né? A gente se Super, ilude que a gente controla alguma coisa. super. A gente não controla nada. E a gente percebe isso quando a gente tenta engravidar e não consegue, né? Ou quando tenta
a todo custo manter um filho, não consegue, fica tendo abortos repetitivos, o corpo naturalmente evolui para uma endometriose, que está no contexto do corpo tentar te defender, e aí você tem uma boa desculpa para justificar o controle que você está perdendo, que você não está conseguindo manter, né? É complicado, mas funciona assim. Na prática, como funciona? Cara, e como a Exatamente. gente tem tentantes, é complicado, né? Porque quando a gente se aprofunda na sistêmica, tem algumas situações em que não vai acontecer, a gestação não vai acontecer. E ensinar, ajudar a mulher a olhar para isso e acolher também o seu destino, de que ela não vai poder ser mãe dessa forma, que a gente vai ter que começar a pensar de outras formas, e abrir o coração de uma mulher, de um homem, de um casal para um processo de adoção, não é um processo nada fácil, né? Dá Não. outro assunto aí, que nós vamos até amanhã. Verdade, né? Adoção é Nossa, outra com certeza. questão bem intensa. Porque se existe um padrão de repetição referente à adoção na sua família, talvez você não consiga engravidar, porque você precisa se manter nesse padrão para pertencer, né? Por vários motivos aí. Também complica. Mas, enfim, a mulher engravida, né? Seja como for, seja da forma que for, ela engravida. Depois ela entra num processo de gestação que não é um paraíso, né? Eu gosto muito de falar, gente, tem uma pessoa morando dentro de outra pessoa, não tem como isso ser tranquilo, isso é complicado, tá? Eu brinco muito que é insano, né? Se a gente for pensar, tem alguém Insano. morando dentro de você te sugando, né? E Te é um sugando, momento, literalmente. e é um momento em que a questão do PET hormonal, você lembra do PET hormonal? Lembro. Então, imagina assim, o PET Lembro. hormonal é quando eu sou mulher, de forma bem resumida, e eu tô num padrão muito masculino. Por vários motivos, aí eu tô num padrão masculino. Aí eu engravido. Só que eu tô super dominante, falando pro meu marido o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer, eu que pago as contas, eu que domino, aí eu engravido. Quando eu engravido, naturalmente, por conta de todos os hormônios, né? Porque o PET hormonal é hormônio dependente, eu vou ficar mais feminina. Aí ferrou, Sim. né? Não sei se eu posso falar besteira no seu Instagram, tá? Você me desculpa se eu Claro não que posso. pode. Mas aí ferrou, porque daí agora eu tô feminina. Só que eu continuo com os pensamentos de um padrão masculino. O que vai me dar? Náusea, azia, né? Aí o meu marido vai querer tomar o lugar dele e eu não vou aceitar, vai me gerar uma contrariedade, eu vou começar a vomitar, né? Aí a minha sogra vai chegar, vai me dar uma opinião, lógico, ela é vó da criança, ela quer alguma coisa e até aí tá tudo bem. Só que como eu tô toda enlouquecida porque eu tô desviada do meu padrão hormonal natural, que é masculino, aí eu vou ficar com azia, aí eu vou ter náusea, porque é uma contrariedade, eu não estou aceitando a opinião ou a forma como que uma pessoa está tentando lidar comigo, né? Às vezes a náusea passa disso, porque eu estou muito pé da vida, eu preciso vomitar, porque eu não consigo falar, né? E um outro contexto que eu lembrei agora, que vai estar dentro do contexto de contrariedade, mas é um pouco diferente, é quando a gente, que foi a minha situação, né? Daí por Uhum. isso que veio o gatilho. Quando a gente tá muito certa do que a gente quer, a gente escolhe um caminho para aquela gestação, para aquele parto, e aí a gente tá nesse mundo meio louco, onde ter, né, cesariana agendada é super normal, e aí as Uhum. pessoas começam a te dizer que você não que você não tem capacidade para ter aquele parto normal, que enfim, né, começam a contrariar aquilo que você já tinha planejado, já tinha conversado, já tinha posto para você como uma situação, um caminho a ser trilhado durante essa gestação. E aí, se você se posicionar nisso, a contrariedade também vai se manifestar na Com azia, né? certeza. Nazia, no... Pá, me ligaram. Desculpa. Tudo bem. Vai na azia, no vômito. E vamos pensar assim, por que a azia? Né? Porque
Já avisei. Tá bom. Ô, Carol, como eu estava dizendo, a questão é assim. Por que que vem a azia? Por que que você acaba inevitavelmente ou vomitando ou cuspindo? Porque você não consegue falar, entendeu? Porque se você falar, olha, vocês estão me dando nojo, eu vou ter o parto do jeito que eu quiser, vai todo mundo para aquele lugar, moçada, some da minha casa. Você vai melhorar. Só que grávida não consegue fazer isso, porque grávida tem um medo de ficar sozinha depois que essa criança nascer, né? E aí acaba hum, engolindo meio que goela abaixo todas essas situações, que geralmente são coisas pequenas, não costuma ser coisa grave, e acaba desenvolvendo tudo isso, entendeu? E contrariedade mesmo, contrariedade. Às vezes você tá contrariado com o marido, cara. Cara, grávida é um bicho esquisito, né? Porque geralmente os hormônios alteram muito a mulher, altera na menopausa, altera na TPM, vai alterar na gestação. Não tem como, né? Com Agora certeza. imagina uma mulher macho, igual eu e você, que trabalha, que leva dinheiro para dentro de casa, super má, tem a voz grossa, né? Faz e acontece, falta coçar o saco só, né? Aí fica grávida, gente, cheia de ocitocina, de progesterona. Não tem como, né? Vai Olha, contrariar. eu fiquei tão louca com tudo isso na minha gestação que o meu marido não quer ter outro filho, né? Eu, Ele fala, pelo amor de Deus, não dou mais conta de passar por isso, porque mas foi aí, essa revolução toda. E aí onde todo o conhecimento agrega para que da próxima vez, né, a louca aqui entenda, olha, você já sabe o que está acontecendo com você, então pisa no freio, vamos mais devagar para a gente conseguir sim, ir ainda mais o melhor, né? pet, cara. Fica mais menininha, né? Eu brinco muito, fica por baixo Olha, tô um até pouco para de engravidar. lacinho. Não, você não vai me amassar com isso. Eu não vou cair na sua. Ai, ai. Não, hoje minha filha, né? Mamãe, fica bonitinha para aparecer, fica mais menininha igual eu. E me arrumou um Ai, lacinho. não. Você até tenta, né? Tá bom, Eu a até gente tento, tento. Mas é é. bem, é O bem pet é mais bacana. forte ainda. Imagina um pet assim, Carol. Imagina que a sua mãe foi a mulher de casa, né? Porque eu falo muito da sistêmica como um padrão de repetição. É Uhum, natural que dentro de um padrão de repetição sistêmico você também seja, porque a gente tem essa tendência, né? O que a gente chama de genético, aí, né? Que uhum. nada mais é do que um conflito passado de geração em geração. É muito difícil que você consiga lidar bem com isso. É muito difícil você passar uma gestação tranquila, sem vômito, sem azia, né? Geralmente são mulheres que já são donas de casa, não trabalham fora, tem um ninho todo aconchegante em que ela pode ficar ali aproveitando aquela cria ali que ela está gerando. Essa mulher fica bem, né? Pensando nisso agora, a minha azia melhorou bastante quando eu fiquei. Você sabe, né? Eu tive problemas no início da minha gestação, então eu fiquei de repouso 10 semanas. E aí eu fui Uhum. passar essas semanas na casa da sogra. E aí a sogra me botou no ninho, me cuidou, me dengou. E aí Aí é ficou bem maravilhoso. melhor. Com certeza, aí fica bem mais gostoso. Porque, na verdade, Carol, vamos pensar assim: Hammer falava muito sobre o reino animal mesmo, tá? Que o animal, como acontecia? A fêmea ficava disponível em um dado momento, né? E ficava fértil, o macho fazia o que tinha que ser feito lá, e aí é como se o macho dissesse para ela: agora você vai ficar aí porque eu vou sair para caçar, eu vou sair para manter a nossa família. E aí essa fêmea ficava, paria, lambia, amamentava até o bebê animal ficar independente. Cara, a gente não pode fazer isso. Não. Quando você está grávida, você já pensa quantos meses você vai ter de licença maternidade, como que vai acontecer, como que você vai fazer. E isso daí a gente já entra falando de amamentação, entendeu? Porque o ser humano começou a fazer diferente dos animais e a partir daí nós começamos a ter vários conflitos, um monte de conflito, né? Porque o que a mulher precisa é de um ninho
tranquilo para ela poder ter a cria dela. Aí a gente ganha bebê, a visita chega sem avisar. Você tem que fazer sala, fazer café, fazer comida para visita, cheirando leite, cheirando sangue, o inferno. Então a gente tem que começar a fazer uma educação para as mulheres em que elas tenham a sua lua de leite, em que elas possam ficar protegidas pelo marido, pela sogra, pela mãe, à vontade, sem absolutamente nenhuma preocupação que não seja a cria, né? Porque daí é uma amamentação que, pensando só no sentido biológico, vai dar tudo certo. Porque é a livre demanda, gente. Vamos lembrar como eram os índios. Os índios andavam com o moleque ali, igual canguru, todo enrolado, até a criança começar a andar. Quando queria mamar, só virava o canguru para frente. E agora tem que mamar de 2 em 2 horas. Cara, que ocitocina que dá conta de ser produzida desse jeito? Ó, produz ocitocina, daqui 2 horas você produz, daí fica 2 horas sem produzir. O nosso sistema não funciona assim, entendeu? Não tem como. Aí, assim, se a criança chorar, deixa chorando. Cara, quer um jeito de produzir pouco ocitocina melhor que esse? Do que o seu filho gritando? Não tem... Gente, a produção da ocitocina acontece pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado, pelo aconchego. Daí deixa o moleque gritando que precisa acostumar com o berço. Aí seu cérebro fala, velho, né? Então, assim, a gente precisa um pouco voltar lá atrás, voltar nos índios, em que a mulher fica sem sutiã em casa, só com aquela camisolona toda arregaçada ali, né? Pelo menos ali aqueles 40 dias, não receba visita, receba o carinho de alguém que faça um almoço, que lave a louça, né? Porque é esse o momento da produção de leite. E se ficar pesado de estar com o bebê no colo o tempo todo, dependendo de como se der essa relação com o bebê, né? Usa o sling, que como você bem lembrou, né? Traz bem essa questão da criança amarrada, da criança ali junto, contato pele a pele. Eu amava, né? Mas eu não podia sair com aquilo, Calice, na rua, que, meu Deus do céu, tá sufocando essa criança. Eu falava, gente, a criança tá dormindo, olha só o tanto que tá sufocada a criança aqui, né? Pô, tava na tá minha barriga, um sufocamento aqui que a criança chega até dorme, de tão gostosinho que tá ali quentinho, né? Então, realmente buscar, né, essas artimanhas que a modernidade nos trouxe, digamos assim, de voltar para o que é essencial, né? De voltar a fazer aquilo que era feito antigamente, né? E tá se perdendo. E assim, sempre dá certo quando você volta na origem. Toda vez que você tem um conflito, se você vai lá na origem dele, você vai encontrar uma solução, entendeu? E a gestação, o parto, o pós-parto, a amamentação, volta à origem. Como que as índias ganhavam um bebê? Agachada. Hoje nós temos médicas maravilhosas, como a doutora Ângela, por exemplo, que eu tenho certeza, como eu vou falar bem, ela não se importa, que faz esse movimento do parto de uma forma tão linda, né? Que tem alguém ali para ajudar, que você pode ganhar igual uma índia o bebê. Sim. Né? Volta à origem, porque ali vai estar a solução, não tem como. A gente precisa, Carol, na sistêmica, voltar a olhar para as mulheres da nossa família e o que elas viveram. Porque muitas vezes até um problema de amamentação tá aí. Eu pergunto muito para a mãezinha, você foi amamentada? Daí ela fala, não, minha mãe não pôde me amamentar. Eu falo, vamos voltar lá. Vamos voltar para esse vínculo que você e sua mãe não conseguiram ter, para que a gente possa restabelecer um novo vínculo entre você e o seu bebê. Porque às vezes o problema de amamentação está nesse vínculo. Né? Eu adoro quando eu vou fazer a visita de pós-parto, né? Quando eu estou acompanhando um casal, como doula, que a mãe da gestante está lá. Ah, maravilhoso. É o remédio para depressão. E eu tive casos assim de Carol, não tô conseguindo amamentar, eu não tô conseguindo, a minha criança não pega, tá difícil, nananã. Vamos lá, cheguei lá, tava a mãe. Perguntei, né? Como que foi? A senhora conseguiu amamentar a fulana? Ah, eu amamentei uns dias, aí aconteceu isso, aconteceu aquilo, não consegui mais amamentar e tal, nananã. E aí já começa muito assim, intuitivamente, porque
a gente não tinha informação, era difícil, não, né? Assim, tentando se desculpar. Eu só olhei para aquela mãe e falei, tá tudo bem. Você fez o melhor que você podia fazer por ela. E olhei para aquela filha e falei, olha para sua mãe e diz, tá tudo bem, você é a mãe certa para mim. É um E movimento. foi o jeito certo. E aí, Vanessa, coloquei o bebê para mamar. Bebê grudou no peito e mamou lindamente. E aí todo mundo chorando, né? Porque foi uma coisa assim, simples, né? Muito pequenininha, que a gente fez ali uma intervenção mínima e que já fluiu tudo. Porque o que faltava era isso, era que elas entendessem que a maternidade às vezes é o que é possível. O ideal é lindo, é maravilhoso e a gente vai fazer de tudo para buscar viver a situação ideal, mas quando ela não dá, a gente não pode julgar o que a gente fez lá atrás com o conhecimento que a gente tem hoje. Não tem nem como. Porque a gente só chegou aqui hoje porque a gente fez aquela escolha lá atrás, né? Então não dá para ficar pensando em se não, cara. A sua história é a sua história e é a história certa para você. Não tem em si. E tá tudo bem, né? E, E Carol, tá tudo eu fico bem. pensando, né? Como que é lindo todo esse conhecimento que vocês, como doulas, têm, que vocês que se aprofundaram nessa questão do parto humanizado, de todas as questões que tem em volta, os óleos essenciais, tudo isso que ajuda tanto. Como que fica lindo quando você coloca a sistêmica junto com isso e você começa a ajudar as mães de forma diferente, né? Olha, sua mãe fez assim, tá tudo bem, você pode fazer diferente agora com a sua filha. Né? Você pode olhar para sua mãe e falar: eu não te julgo, tá tudo certo, sim. Eu só quero fazer diferente e continuar tendo amor. Porque a gente tem a sensação inconsciente que se eu fizer diferente da minha mãe, a gente vai ter uma quebra de amor, uma quebra de vínculo, aí ela não vai me amar mais, né? E às vezes as próprias mães se sentem afrontadas quando a gente quer fazer diferente, né? Tipo, você tá escolhendo diferente porque você não concorda com o que eu fiz, porque você não aceita o que eu fiz, né? Você tá julgando as minhas escolhas. E às vezes é só assim, mãe, eu aceito, eu entendo, mas hoje eu tenho um conhecimento que vai um pouco além. Então, baseada nesse conhecimento, eu quero fazer uma escolha diferente, que não tem nada a ver com a minha história com você, né? É a construção da minha história com meu filho. E eu respeito, acolho como foi, né? E porque foi como foi que eu cheguei onde eu cheguei e agora eu estou podendo fazer uma escolha que às vezes vai ser diferente, às vezes vai ser igual, né? Então, assim, trabalhar tanto na gestante, essa questão de entender como foi a história dela com a mãe, quanto trabalhar na mãe, que pode ser diferente a história da filha com os netos, né? Sim. Ixi. E, Carol, você sabe que você falando isso, a gente entra na questão da depressão pós-parto. Porque a sistêmica tem um olhar sobre a depressão pós-parto muito bacana, né? Primeiro porque a depressão, ela já traz um contexto materno. Mas geralmente, se a mulher entra num processo profundo de depressão pós-parto, não estou falando que é todas as causas, tá? Estou falando em algumas causas, em alguns casos. É a mãe que vem ajudar. E quando a mãe vem ajudar, quanto processo de cura acontece entre as duas, né? Então, às vezes, a depressão pós-parto, ela vem como uma solução para uma mãe e uma filha que precisam restabelecer um vínculo através de uma criança. Até porque a gente sabe que a criança vem para ligar, né? Para reorganizar os elos familiares, né? Então, a criança tem muito essa missão de reorganização familiar. Então, na questão da depressão familiar, tem muito isso, né? Eu fico em depressão, minha mãe vem e a gente se reorganiza. Então, a gente se mata de vez também, tem uns casos que acontecem, mas enfim. Verdade. E essa questão dos filhos, né? Eu lembro sempre do curso quando você comentou com a gente que na maior parte das vezes os filhos vêm para os avós, né? Não vêm para os pais. Cada filho teu é de uma avó diferente. O povo me mata quando eu falo isso, mas é verdade, a gente tem que fazer. E aí a gente, né, perceber então porque às vezes a gente fala muito da mãe, mas às vezes essa dificuldade pode estar relacionada, né? Tá tentando aproximar a sogra desse filho, desse marido. Então,
você vê, né, qual é o lado materno aí que precisa ser cuidado, que O precisa ser serviço. trabalhado, né? Até Porque porque a gente estamos não pode todos a esquecer. serviço. Sim, até porque a gente não pode esquecer que os nossos filhos não são de chocadeira, né? Tem um pai. A gente está Tem falando, pais. lógico, a gente está falando muito da questão da maternidade, da amamentação, mas se a gente entra aí na parte do pai, da parte que cabe um pai em tudo isso, a gente já vai para outro assunto, mas a gente tem que lembrar que a mãe do seu marido faz muito, muito parte daquilo tudo que está acontecendo. Você está amamentando uma criança que tem uma grande porcentagem da sua sogra, do seu sogro, né? E muitas vezes a gente quer negar isso. E aí baixa o Bert Hellinger na gente, né? Quer negar, então está tirando o direito de pertencer. E isso vai vir através de um sintoma. Isso vai vir através de alguma coisa errada. Não tem como. Então, assim, tá com dificuldade pós-parto, tá com dificuldade de amamentar, tá com dificuldade na gestação, a gente tem que encontrar aonde é que está o conflito, porque tem. Ou é um conflito biológico, ou é um conflito sistêmico. Quando são coisas mais graves, como abortos recorrentes, partos prematuros, ou crianças que nascem ou nem chegam a nascer com algum tipo de deficiência, aí a gente vai entender que tem conflitos mais profundos, né? Lógico que a ideia da live é trazer esses conflitos mais comuns, porque o Sim, ideal e o real é muito diferente, eu concordo com você. Só que muitas vezes, Carol, o ideal também exige de nós algumas renúncias, tá? Como eu falei para você, eu era funcionária pública quando eu ganhei o Murilo. O Murilo nasceu de um parto normal, que entre trancos e barrancos foi bacana. Eu não tenho o que reclamar. Hoje seria diferente, mas pelas complicações que ele estava, foi maravilhoso, né? Vamos dizer assim. uhum. E, e aí eu era funcionária pública e eu tomei a decisão de que o Murilo precisava ficar mais tempo comigo. Eu tinha um bom cargo, eu tinha um bom salário. Só que para fazer o ideal, eu também precisei de algumas renúncias. Então eu pedi afastamento de 2 anos e fiquei lambendo o Murilo ali 2 anos. O Guri, ele é muito seguro de si, muito diferente do Matheus. Mas o Murilo tem uma segurança de criança que ficou com a mãe 2 anos. Mais de 2 anos, que ele ficou quase 3, né? Então, olha, depois a gente entra em outros assuntos, que é como a criança fica quando é parto normal, como a criança fica quando é cesárea, quando é forceps, mas daí vamos fazer uma live só de parto. Só de parto, né? E das intercorrências que pode ter no parto, e, Eu tenho enfim. todas para te falar. Eu Aí tenho da intercorrência de cesárea, intercorrência de parto normal, intercorrência de aborto, eu tenho tudo para te contar. tem de tudo, né? Tem muita experiência, muita Tudo. bagagem aí. Tenho tudo, credo. Vavá, e aí, então, assim, a gente já conseguiu preencher, digamos assim, né, os pontos principais, que era a minha intenção de trazer nessa live. Eu queria, se você pudesse, generosamente, conversar comigo. Ela é uma pessoa muito querida e ela pediu se a gente pudesse dar esse olhar para a Uhum, situação dela e tentar jogar um pouquinho de luz no que aconteceu. Então, assim, uhum, ela teve uma gestação de baixo risco, nenhuma intercorrência, nem infecção urinária teve, tudo bem, tudo muito tranquilo. Entrou em trabalho de parto, o trabalho de parto estava evoluindo super bem. Quando ela chegou na dilatação total para entrar no período expulsivo, ela uhum. entrou em choque. Ela apagou e aí precisou ir para uma cesárea de urgência. Ela foi reanimada e tal. Então, e a princípio, aí ficou na UTI, a bebê também ficou na UTI há algum tempinho, e hoje deu tudo certo, ficou tudo bem, né? Uhum. E aí ficou essa questão. Então, ela me perguntou, né, Carol, quais seriam os conflitos emocionais que podem estar relacionados com esse contexto bem específico, né? Tá, vamos pensar assim, Carol. Entrar em choque é crise epileptoide. Crise epileptoide está ali no meio de PCLA, PCLB. Para quem não está entendendo nada, entrar em choque, desmaiar, é fase de resolução. Coincidentemente,
Travou. Vai. Uhum. De um conflito, tá? Isso que eu tô tentando falar pra Carol. A Carol voltou. Você voltou, Carol? Voltei. Quebrou a asa? Agora eu tô te ouvindo e te vendo, mas tinha travado, o pessoal também comentou que tinha travado para eles. Tudo bem. Vamos concluir, porque daqui a pouco o Instagram põe em mim. Ô, Carol, então, na Tá bom. verdade, o choque, ele entra por uma resolução. Ela resolveu. Imagina como essa menina estava esperando esse momento. Ela se preparou, ela criou uma expectativa muito grande. Ela provavelmente não se abriu para uma outra opção, tá? Então, a Savana está falando para eu explicar de novo. O que eu estou contando aqui para vocês é que esse desmaio, esse choque que aconteceu nesse momento do expulsivo do bebê, como a Carol está contando, possivelmente, dentro daquilo que a gente estuda, é uma resolução. Aconteceu porque ela resolveu algo. E é muito lógico, né? O bebê estava para sair, naquele momento ela viu que tinha dado certo, deu tudo certo, o bebê vai sair. E depois de toda a expectativa que ela criou, foi assim que o corpo dela olhou para a resolução que ela viveu, tá? Agora, o mais importante é assim: a partir do momento que a gente entende que não há um conflito, o que há é uma resolução de um conflito, ela precisa olhar para o bebê e dizer: a mãe criou expectativas e tá tudo bem. O mais importante era você e você tá aqui. Pronto. Para que ela não fique sempre com por que aconteceu, aconteceu, porque era a única forma dela sobreviver. Carol, pensa, eu estou num computador e meu computador está trabalhando muito, muito, para ele não bugar, ele apaga. Entendeu? Então, para que Sim. ela pudesse sobreviver e o bebê também, o corpo entendeu que a melhor forma era apagar as duas. Ou ela, ou só o bebê. E ela pode olhar para aquele momento, agradecer pelo corpo dela ter escolhido apagar ela e não finalizar ela. Porque ela poderia ter morrido, como acontece com muitas mães. E ela olha para o bebê e vê que tudo ficou bem. Né? Tá E eu acho respondido? que tá respondido. Eu agradeço, porque assim, ela teve outro bebê e num contexto de medo de acontecer de novo, ela e a família optaram por ter uma cesárea nessa segunda vez. E durante essa gestação, eu conversei com ela várias vezes dela procurar fazer constelação, dela procurar entender melhor, né, o que tinha acontecido no primeiro parto. E ela não tinha se mostrado aberta. Então, como dessa vez ela me pediu, né, para falar sobre isso, eu achei que era um momento Muito certo. muito certo para presentear ela, né, com esse conhecimento. Ô, Carol, e o fato dela ter tido uma cesárea, não vamos enfiar merdinhas nas nossas cabeças. Também tá tudo Uhum. bem, tá? Claro, Vamos pensar que ela escolheu uma cesárea porque o corpo dela sabiamente acreditava que era a melhor opção. Se com ela não certeza. estava bem para ir para um parto normal, a chance de dar merda de novo é muito grande, né? Então, Como vai ali no na, cesárea. como ali na gestação ela estava na dúvida, né? A gente sugeriu para ela formas dela tentar se sentir segura para fazer a escolha. Quando ela partilhou com a gente que seria cesárea, ela foi muito acolhida, a gente super entende, né? Existe esse dogma muito grande de que doula só é a favor de parto normal, mas a gente é a favor de autonomia, né? Que as pessoas possam escolher e escolher baseado na sua essência e não baseado Nós somos a em favor de nascer. manipulações, né? E claro, e nascer com saúde, nascer bem, né? Nascer, Havia, porque pela boca não vai sair, né, minha querida? Não tem para onde correr. E verdade, também não a pode via sair de do jeito que a mãe nascimento quebrou. é a É, via de lógico, nascimento é coadjuvante nessa cena, né? lógico, Carol, que assim, a gente não vai aprofundar o assunto, mas é óbvio, porque eu tenho curso de doula há muito tempo, de quando eu morei em São Paulo. Não atuo mais, não trabalho mais, porque eu segui outra linha. Mas que é óbvio que eu não posso mentir que dentro da biossistêmica o parto normal é infinitamente melhor para o bebê e para a mulher em condições tranquilas e favoráveis, isso aí a gente não tem que discutir. Se eu falar, Sim. não, faz uma cesárea que tá tudo bem, não, uma cesárea marcada não tá tudo bem. Tá? Lógico, a gente
Com certeza é um novo assunto. Porque um parto normal vai dar para o seu filho a força que ele precisa para encarar os objetivos da vida. A partir do momento que ele nasce com uma cesárea programada, ele vai precisar de ajuda para tudo nessa vida. Uma cesárea programada, não de urgência, lógico. Mas isso é outro assunto que a gente pode entrar em Com outro. certeza. Mas Em se outro você tem momento. condições físicas, emocionais de ir para um parto normal, não te garanto que você vai sair dele como um parto normal. Talvez tenha um problema aí, você não saia, né? Só que você não. Ter medo da dor, tudo bem. Se você tem na sua sistêmica muita dor, você também vai ter o medo da dor, isso é natural. Mas a gente tem profissionais tão maravilhosos para te ajudar nisso. Mas aí eu entendo que seja um outro contexto, tem várias questões que envolvem. Sim, várias questões, né? Com certeza, mas a gente volta em outro momento. Bem, falamos 1 hora. O Instagram já me avisou que faltam 3 minutos para me cortar. Ai, Carol, eu quero te agradecer. Fiquei muito feliz, viu? Muito feliz de Eu poder quero te passar o pouco que eu agradecer. tenho aí, tá? De Porque verdade. eu te admiro muito, não só no seu conhecimento, mas na sua forma de passar, nessa generosidade muito Cuidado grande com o que meu você ego. tem. E ele... E eu queria te agradecer realmente por estar aqui com a gente, por partilhar tudo isso com a gente e continue trilhando esse caminho lindo aí que você está Sempre. trilhando. Obrigada. E sempre que você precisar, me chama aí. Eu falo que quem me chama já Pode sabe o jeito deixar. que eu falo, né? Essa delicadeza plena minha, super em pet hormonal, né? O lado direito funcionando intensamente mais do que o esquerdo. Mas tá tudo Tá bem. tudo bem. Tá. Quando você precisar, você pode me chamar. Eu tô sempre à disposição de vocês, tá? Um beijo Tá das bom, meninas amor. aí do Beijo. IEVA. Que vocês continuem esse trabalho maravilhoso aí. Que muitas outras mulheres possam cair nas mãos maravilhosas de vocês cada vez mais. Quantas mais Deus Amém. permitir. Tá bom? Que Um assim beijão seja. para Tá bom. vocês. Obrigadão, tá? Tchau. Um beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.